Olá, investidoras e investidores! Eu sou Neri Neto e vou fazer agora para vocês uma demonstração do evento que ocorreu entre a Mosaico e o Banco Pan. Antes de mais nada, quero pedir que vocês curtam esse vídeo, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos ao entendimento do evento em si. Nosso objetivo é multiplicar a informação e dar a você a possibilidade de andar com as próprias pernas. Então eu vou mostrar aqui como eu fiz a interpretação desse evento. Eu vou vir aqui, Banco Pan RI, e vou ver aqui no site de relacionamento com investidores do Banco Pan. Eu já cliquei aqui e vou direto para a janela lá do Banco Pan. Aqui no site de relacionamento do Banco Pan tem algumas informações, tem diversas informações na verdade, e o que interessa para a gente aqui é essa parte aqui de CVM. Eu vou clicar aqui na CVM para a gente poder verificar esses informes. Então aqui ele vai ter informações de assembleia, ele vai ter o ano que você pode selecionar, e eu vou vir aqui em 2022 e vou em fatos relevantes. E aí eu vou clicar aqui, clicando nesse link aqui, eu vou direto para o fato relevante. E aí aparece aqui as informações. Agora vamos lá, a informação que tem aqui, ele fala aqui da Datacom, né, a data de corte, e ele fala aqui, por exemplo, que é no dia 18 de março de 2022, que é considerada a data de corte. E o evento em si vai ser o seguinte, cada acionista da Mosaico vai receber 0,8 ação do Banco Pan e um bônus de subscrição de emissão do Banco Pan. Então, o que vai alterar efetivamente o seu estoque de ações vai ser essa transformação. E aí a gente vai ter aqui o desenrolar desse processo. Então, se você tiver 5 ações, por exemplo, de Mosaico, se você tinha 5 ações, você já vai receber 4 ações do Banco Pan. E assim sucessivamente. Todos os números múltiplos de 5 vão gerar números inteiros, que aí no caso vão ser 4 ações do Banco Pan. Mas pode ser, por exemplo, que você tenha uma quantidade de ações que não é múltipla de 5. Que aí vamos supor que você tenha 24 ações ou 38 ações. E aí nesse caso você vai gerar uma fração quando você multiplicar a sua quantidade pelo fator que é 0,8. E nesse caso, assim como em vários outros fatos relevantes, o que vai acontecer? A empresa vai fazer um leilão das ações, ela vai pegar todas as frações, vai juntar essas frações, vai vender a mercado e vai ter um preço médio de venda. E aí esse preço médio de venda, vamos supor que seja, sei lá, R$ 7,00. E aí você tem uma fração de 0,5, então você vai receber R$ 3,50 na sua conta da corretora. Certo? Esse é o racional desse fato relevante. Vamos lá na planilha, eu já fiz o preenchimento aqui. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou ter a minha compra eventual. Para eu chegar à quantidade desejada, que é de 803,2 ações, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um agrupamento, esse tipo de operação é agrupamento, reduzindo 200,8 ações. E aí, quando eu fizer isso, o meu preço médio, que era de R$ 20,00, ele vai passar para 25. Então, perceba que o que aconteceu aqui? Utilizando essa fração, para eu ter a quantidade que também vai ser uma fração, no final das contas eu consigo ter uma proporção perfeita, porque eu reduzi de 5 para 4 a minha quantidade de ações, em contrapartida, o meu preço médio ele aumentou de 4 para 5. Eu fiz uma compra de 1.004 ações ao preço de R$ 20,00 e aí eu vou diminuir a minha quantidade de modo que eu saia para cada ação eu passe a ter 0,8 ação. Então como que eu vou fazer isso? É muito simples, a conta é prática. Eu vou multiplicar a minha quantidade pelo fator 0,8 e aí vai dar 803,2 ações. Aqui eu vou diminuir a minha quantidade atual pela quantidade que eu quero ter. E aí eu vou ter 200,8. Para que eu preciso desses 200,8? Para saber exatamente a quantidade que eu tenho que reduzir da minha quantidade atual para eu ficar
com os 803,2. E aí eu faço um agrupamento e aí eu vou reduzir essa quantidade aqui de 200,8. Beleza. Depois de feito isso, a minha custódia vai ficar, como você pode ver aqui na memória de cálculo, 803,2 com preço médio de R$ 25,00. Perceba que a minha quantidade reduziu de 1 para 0,8 e o meu preço médio aumentou na mesma proporção. Então, eu vou pegar esse preço médio aqui, ó, mosaico, vou fazer uma alteração de ticker. O valor investido vai ser igual. Eu vou diminuir uma quantidade de 803,2 ações com o mesmo preço médio, e depois eu vou inserir essa quantidade de ações do Banco Pan com 803,2 o mesmo preço médio. Então, tá feito. Até aqui eu já tenho a quantidade que eu tenho que ter, só que eu vou ficar com 0,2, que é uma fração, e que a gente sabe que na Bolsa Brasileira a gente não tem negociação de fração de ação, de fundos imobiliários, de ETFs, então a gente precisa de um número inteiro. O que eu fiz aqui? Eu criei um outro evento, e esse evento não aconteceu ainda, ele vai ficar só de alerta, estou te mostrando como que você vai fazer o registro desse evento no futuro. Você vai simplesmente fazer uma venda comum. No dia que anunciarem o preço, vamos supor que seja de R$10, do preço de leilão de vendas, você vai fazer uma venda comum e vai reduzir a sua quantidade em 0,2, que é a sua fração. Então, aqui está finalizado o processo. Eu já tenho aqui a quantidade necessária, já tenho aqui toda a minha alteração do meu código de negociação, já tenho a minha quantidade e o preço médio alterados. Então, esse aqui é o resumo do processo. Eu fiz aqui na planilha primeiro para poder atender as pessoas que usam a planilha, para você saber como que faz na planilha, e também para aproveitar a memória de cálculo, que aqui tem algumas informações interessantes. Por exemplo, tem o preço médio, tem a quantidade que você vai ficar depois do final do evento. Tá, e agora eu vou pegar esses dados aqui, que é bastante parecido com o que tem no app web, e vou inserir uma operação no app web. E eu vou fazer a inserção dos dados aqui. O único campo que não tem é o de observação. Então perceba, aqui eu tenho todas as movimentações igual eu tinha lá na minha planilha. Então agora eu já copiei todos os dados que eu tinha lá na planilha e vou mandar salvar aqui e ele vai processar essa situação. Eu vou vir aqui na carteira, vou utilizar os recursos aqui do sistema, vou selecionar aqui um filtro. Vou aqui em Banco Pan, para eu filtrar somente o Banco Pan, e aí ele vai aparecer aqui, ó, a quantidade são 803 ações, ao preço médio de 25, a cotação atual, e aí tem alguns outros dados aqui do processo. O que aconteceu aqui no final das contas? Como eu vendi a fração, que é uma coisa que ainda vai acontecer, a minha custódia ficou de 803. E é isso que vai acontecer depois que você fizer a sua venda da fração. No final desse evento aqui eu tenho 803. O preço médio vai ser igual, ó, R$ 25,00. E aqui na carteira eu vou ter lá, ó, 10,81 é a cotação, preço médio, tudo igual. Certo? Então, esse aqui é exatamente como você vai executar esse procedimento. Eu espero que esse vídeo aqui tenha demonstrado para vocês como que a gente está tratando a questão das frações, quando a gente tem um evento de agrupamento ou desdobramento. A gente está mantendo a fração na sua custódia para ficar como um lembrete e para você fazer o cálculo exato. Então você vai ter exatamente o preço médio que você deveria ter, sem a gente ter que ficar fazendo conta fora do sistema. Você vai colocar os dados no sistema, o sistema vai fazer o cálculo, vai te retornar o dado que você precisa. O único adendo aqui é você fazer uma venda normal, e aí essa venda normal, quando ocorrer, ela vai deixar a sua custódia com números inteiros. Certo? Mais uma vez, se você não curtiu ainda, peço para você curtir o vídeo, para você compartilhar nos seus grupos de investimento e para a gente poder fazer que essa informação cresça cada vez mais, chegue a mais pessoas e que a gente tenha uma comunidade de pessoas que investem e que prosperam de Lombelo Planilhas, simplificando a ação de investir.